Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Emanuel e eu faço parte de um grupo do Colégio Asas, do terceiro ano, que o grupo é composto por mim, Davi Emanuel, Cauê Viena, Pedro Melo, Jair Rocha, Guilherme Carneiro e Felipe Mendes. E os nossos professores de Humanas e Linguagem nos passaram um trabalho que temos que confeccionar um vídeo falando sobre a questão dos cientistas negros no Brasil. E bem, você já parou para observar quantos professores negros você tem ou quantos profissionais da saúde negros te atendem quando vai ao hospital? Bem, essa é uma reflexão necessária para que a gente entenda a importância do mês da consciência negra e de falarmos de questões como racismo e políticas públicas voltadas à democratização do acesso às universidades e também ao mercado de trabalho. E na ciência não é diferente. Ainda não ouvimos ou vemos o suficiente, mas muitas pesquisas são desenvolvidas por negros na universidade e às vezes a gente nem sabe, como os exemplos que eu vou apresentar aqui agora. É, Desde sua graduação, Regis Rodrigues Elísio, de 24 anos, mestrando em História Social e coordenador de ações afirmativas do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, ele tem trabalhado com a questão das cotas raciais. Esse tema ele sempre chamou a atenção das pessoas e do pesquisador, pois houve uma grande mobilização por parte do movimento negro brasileiro, né, para que fossem implementadas tais ações nas políticas educacionais, no ensino superior, etc. E também no fim de 2018, ele defendeu sua monografia, intitulada Políticas de Ações Afirmativas e os Estudantes Cotistas da Universidade Federal de Uberlândia, em que ele apresenta o processo de institucionalização das cotas raciais na UFO, apontando também o uso inadequado dessas cotas por pessoas que não eram pretas, pardas ou indígenas. E, para finalizar, ele diz que, tendo adquirido resultado satisfatório no meu trabalho de conclusão de curso, decidi dar continuidade a esta pesquisa, trabalhando com História Pública. Atualmente, curso mestrado em História Social vinculado à linha de Política e Imaginário pelo Instituto de História da UFO. Bem, isso foram coisas que ele disse, e o projeto desenvolvido por ele trata das cotas raciais, porém, desta vez, ele tem foco no processo de heteroidentificação, que é a análise dos traços físicos dos candidatos aos cursos de graduação, para o uso das cotas raciais. E é intitulado Comissões de Heteroidentificação, a questão dos discursos, práticas e perspectivas das políticas de ações afirmativas no Brasil. E bem, esse foi um dos cientistas que a gente trouxe. E hoje a questão dos cientistas negros, nós vemos bem pouco aqui no nosso país, porque muitos negros que pesquisam, cientistas, engenheiros, eles não são valorizados como eles deveriam ser, muito por conta do preconceito, do tom de pele deles e tal. E isso é uma coisa que nós temos que mudar no nosso país. Então, às vezes nós ficamos sabendo de várias pesquisas, e só que às vezes a gente não sabe que foi um cientista negro, por exemplo, que trouxe aquela pesquisa. Por quê? Porque às vezes a mídia não notifica, não fala, o pessoal normalmente não divulga, não dá tanta atenção aos cientistas negros como os outros cientistas, por exemplo. E agora eu vou falar mais especificamente nessa questão com uma cientista que nosso grupo escolheu para falar. Bem, nosso grupo resolveu pegar um cientista em específico para estar falando sobre a vida dele ou dela, né? No nosso caso dela, que nós pegamos uma cientista, até para explicar melhor sobre essa questão dos cientistas negros no Brasil e tal. E pegamos essa cientista como para usar de exemplo, como modelo. E a cientista engenheira que nós acabamos escolhendo foi Enedina Alves Marques. E apesar dos importantes avanços conquistados por políticas como as cotas, ainda hoje a presença negra é bem pequena nas universidades brasileiras. E esse se afirma como um dos mais graves sintomas do racismo no nosso país. E em 1940,
A hipótese de uma mulher negra se formar em engenharia por uma universidade brasileira, por exemplo, era praticamente um delírio. E foi esse delírio que a paranaense Enedina Alves Marques tornou realidade e exemplo em 1940, ao ingressar, se tornou, no caso, né, a realidade e exemplo em 1940, ao ingressar na Faculdade de Engenharia e se formar em 1945 como a primeira mulher engenheira do Paraná e a primeira mulher negra a se formar em engenharia no nosso país brasileiro. Bem, falando um pouco sobre a história dela, Enedina ela nasceu em 1913 e ela era de origem pobre e com mais 5 irmãos. Enedina ela cresceu na casa do Major Domingos Nascimento Sobrinho, onde sua mãe trabalhava. E foi o major quem pagou seus estudos e tudo em um colégio particular. Ele fez isso a fim de que a jovem fizesse companhia à sua filha. E ao concluir os estudos, em 1931, Enedina ela passou a dar aulas e a sonhar com a Universidade de Engenharia. E para ingressar em 1940, numa turma formada somente por homens brancos, Enedina ela precisou enfrentar todo tipo de perseguição e preconceito. Mas rapidamente sua determinação e sua inteligência acabaram destacando-a. Até que em 1945 ela finalmente se formou em engenharia civil pela Universidade do Paraná. É... Bem, no ano seguinte à sua formação, ela passou a trabalhar como auxiliar de engenharia na Secretaria de Estado de Viação e Obras Públicas. E em seguida ela foi transferida para o Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná. Ela trabalhou no desenvolvimento do Plano Hidrelétrico do Paraná em diversos rios do estado, com destaque para o projeto da usina Capivara e Cachoeira. E alguns dizem que Enedina ela costumava trabalhar com uma arma na cintura para conquistar o respeito dos homens ao seu redor. E isso ela Com isso, ela dizem também que eventualmente disparava tiros para o alto para reconquistar esse respeito dos homens. Então, nós podemos ver que ela sempre tinha que estar provando aos outros o seu valor para ganhar o respeito que ela merecia e tal, muito por conta do preconceito, né, que ela sofria, não só ela, mas também como cientistas negros no nosso país. Bem, continuando. Depois de uma carreira bem sólida, Enedina ela viajou pelo mundo para conhecer culturas e se aposentou em 1962, reconhecida como uma grande engenheira. E ela faleceu em 1981, aos 68 anos, deixando não somente um importante legado para a engenharia brasileira, como para a cultura negra e a luta por um país mais justo, e igualitário e menos racista. Bem, essa é um pouco da história dela e podemos ver que ela sempre ela em momento nenhum desistiu, mesmo com as dificuldades que ela sofreu, ela mostrou a todos, provou seu valor e hoje no Brasil, antigamente principalmente, era muito mais difícil dos cientistas negros principalmente se firmarem em alguma coisa ou no trabalho de fazer as suas pesquisas e serem reconhecidos muito por conta do preconceito e tal. Hoje em dia tem até diminuído isso, mas é ainda bastante recorrente, sendo assim uma coisa muito difícil para os cientistas negros se firmarem e se consolidarem numa rede de trabalho e tal, que trabalhe com essa questão da engenharia ou da ciência. E aí, basicamente isso. Para eu falar um pouco sobre o livro Olhos d'Água, que a nossa professora de literatura nos pediu para lermos. E ao ler no livro, eu percebi que dá para fazer uma relação com os cientistas negros no país e com a nossa cientista engenheira Enedina Alves Marques, que nosso grupo acabou escolhendo para falar nessa pesquisa. E eu vou falar um pouco sobre essa relação com Enedina e os cientistas negros. Bem, o livro Olhos d'Água ele é dividido dentro dele em 15 contos que a Conceição de Evaristo, que é a autora. Ela traz 15 histórias diferentes, todas... Não todas, mas a grande maioria com pessoas negras, de baixa renda, pobres, principalmente mulheres negras.
E nos 4 primeiros contos, especificamente do segundo ao quarto primeiros contos, que é o que acho que mais se correlaciona com a questão de Enedina Alves Marques, é, a Conceição de Evaristo, ela traz, como eu posso dizer, ela traz histórias do segundo ao quarto conto sobre mulheres. E nessas histórias, essas mulheres negras, elas acabam morrendo no final. E aí a Conceição de Evaristo, ela faz uma crítica que soa basicamente, tipo, quantas mulheres estão morrendo? O quanto as mulheres negras sofrem? E essa é a crítica nesses 4 primeiros contos que a Conceição de Evaristo faz sobre a questão da mulher negra na sociedade, o quanto de preconceito que ela sofre, o quanto de retaliação racial ela sofre, o quanto as mulheres negras morrem e acabam morrendo só por causa do tom de pele e tal. E isso dá para relacionar com a nossa cientista que nosso grupo escolheu, porque a nossa cientista, ela também passou por... A Enedina, que foi a nossa cientista, ela também passou por problemas por causa de sua cor, por preconceitos e tal, que ela tinha que provar para os outros que ela merecia estar ali, que ela tinha que ela tinha que ganhar o respeito dos outros, ela tinha que estar escrevendo sua história, só que com a caneta mais forte para mostrar o seu valor. E essa é uma relação que dá para fazer com o livro, com a Enedina, nossa cientista, e com cientistas negros do Brasil, né, que também passam por dificuldades só por causa do tom de pele. Eles passam mais dificuldade do que outros cientistas, a grande maioria das vezes. E no final do livro, no último conto, eu também achei outra coisa interessante, que o nome do último conto é A Gente Combinamos de Não Morrer. E nesse conto temos Bica, que é a personagem que vai estar narrando esse conto, e a sua mãe também narra. Só que tem um momento que Bica, ela diz a seguinte frase: minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Então, isso é que é ser mulher. Isso é o que é ser mulher negra. Essa é a questão de você estar, da mulher negra estar costurando a vida dela com fios de ferro, porque para ela sempre vai ser mais difícil. Então, o livro ele traz muito essa questão do preconceito racial com os negros e tal, que eles sempre têm que provar para os outros para ganhar o respeito e tal. Então, para eles é mais difícil, sim, de conseguir um cargo para trabalhar, para estudar, principalmente com cientistas negros, na questão que eles têm que trazer pesquisa e tal, e alguns deles, suas pesquisas são deixadas de lado por causa que eles são negros e tal. Então eles sempre têm que ter um trabalho a mais do que os outros. Eles sempre têm que buscar mais do que os outros para se provarem e estar provando que eles são bons de fato, que eles merecem seu reconhecimento, que eles merecem respeito. Então, é basicamente essa a relação do livro com os cientistas negros do nosso país e a nossa cientista Enedina Alves Marques. Bem, basicamente o vídeo é esse. No trabalho, nossos professores pediram uma parte escrita e um vídeo, e os meus colegas, eles resolveram fazer a parte escrita para que eu pudesse ter base e ter material para eu falar nesse vídeo. Então eles ficaram responsáveis pelo roteiro, pela a parte escrita, pelas pesquisas, e eu decidi fazer o vídeo. Então, muito obrigado pela atenção.